Boa noite. Boa noite. Prazer em revê-los. Vamos aproveitar então para a gente refletir um pouquinho junto, né? Sobre um tema aqui que eu chamei simbolicamente de sombra e luz. Por que sombra e luz? Porque dentre as muitas características que a gente enxerga no nosso mundo, existem duas que às vezes a gente nem percebe, mas elas são bem importantes, elas estão sempre presentes. A primeira característica é que o nosso mundo é um mundo de contraste. O que quer dizer isso? Um mundo de contrários. Então a gente tem o dia e a noite, a gente tem a saúde, tem a doença, a gente tem alegria, tem tristeza, né? E isso acontece muitas vezes ao longo de 24 horas, a gente passa por cada uma dessas coisas, né? E nem sempre é muito agradável essa mudança. Então, se a gente pensa assim, se a gente está num determinado momento de sombra e a gente vai passar por um momento luminoso, é bom. Mas a gente não pode esquecer que o contrário também acontece, né? E às vezes a gente tem até a tendência de acreditar que, como se diz, para baixo todo santo ajuda. Então é mais fácil passar da luz para a sombra, né? E passar da sombra para voltar para a luz dá um pouquinho mais de trabalho, né? Então essa questão do contraste está muito presente na nossa vida, a tal ponto que tem aquele outro ditado, aquela outra frase que a gente fala assim, ó, eu era feliz e não sabia. Acho que todo mundo em algum momento da vida falou alguma coisa assim, né? Porque a gente só percebeu que estava numa situação melhor porque a situação contrastou com aquilo, ficou de alguma maneira menos confortável. Aí a gente percebeu que aquilo era bom. Mas sabe, tem uma coisa bastante curiosa que a ciência diz. A gente hoje consegue identificar o que é dia e a gente consegue identificar o que é noite. Vamos supor que no nosso mundo nunca tivesse havido noite. A gente não saberia o que é noite, concorda? Porque nunca teve noite. Mas olha que coisa curiosa, a gente também não saberia o que é dia. Porque a gente só sabe o que é dia porque tem o contraste da noite, né? E muitas vezes a gente só dá valor para a saúde, por exemplo, para que a gente perde ela. Isso parece um negócio meio estranho assim, né? Mas é muito próprio da, digamos, uma pedagogia que Deus usa para nos educar, né? Deus usa os contrastes para nos educar. Então, igual aquela história, ó, não põe a mão na tomada porque você vai tomar um choque, não é? É uma pedagogia de contraste. E muitas vezes a gente precisa disso porque senão não basta falar. Muitas vezes a gente é aquele aluno meio rebelde que o professor ensina com a maior boa vontade, né? Mas a gente não entra, parece que não entra na nossa cabeça. Até o momento que o contraste vem, aí a gente entende, né? Mas tem outra característica que nós vamos falar essa noite também. Além dessa questão do contraste, o nosso mundo é um mundo de mudanças. E a mudança é mais ou menos um pêndulo entre coisas que são contrastantes. Então, nós falamos que existem a saúde e existe a doença. As coisas mudam. Hoje nós somos a pessoa mais saudável, né? Amanhã pode ser que nós tenhamos algum problema. E ao contrário também. De repente, hoje nós estamos a braços com alguma dificuldade orgânica. Mas a gente sabe que isso vai mudar também. Isso não é uma condição que vai ficar para sempre. Aí a gente lembra aquela série de frases que Maria de Nazaré disse para o Chico no momento que ele estava muito envolvido em lutas muito fortes. Lembra o que Maria falou? Chico, isso também passa. Isso também vai passar. Só que ela pediu para falar para ele que o que é ruim passa, mas o que é bom também passa. Porque uma característica do nosso mundo é que ele é impermanente. Impermanente é uma expressão que os budistas usavam 2.500 anos atrás, 500 anos antes de Cristo. Observando tudo que acontecia,
Buda chegou à conclusão que talvez a principal característica desse mundo é que ele é impermanente. Nada fica, nada permanece, tudo flui. Não é? E ainda antes dos budistas, há cerca de 4.000 anos atrás, os mestres taoístas chineses, eles perceberam que tudo funciona por ciclos. E olha que coisa impressionante. Uma coisa tende ao seu oposto. Então, por exemplo, quando a gente chega no momento mais escuro da noite, meia-noite, né? É exatamente o momento que está dando partida para o dia. Percebe? A noite tende para o dia tende para a noite. Né? E isso, de tal ponto, impressionou aqueles antigos sábios chineses, que eles produziram dois livros principais da filosofia taoísta. Um deles é chamado Tao Te Ching e o outro é chamado I Ching. Se eu tiver a oportunidade de ver o I Ching, ele é inclusive usado como oráculo. É um que joga umas moedinhas lá, tem umas eliminações, mas não é essa a principal função do I Ching. E sabe o que significa I Ching? Significa livro das mutações. Ou seja, aquele é o livro da cosmologia taoísta, ou seja, aquele livro define o universo para eles. E qual que é o nome do livro? O livro das mutações, livro das mudanças. Ou seja, esse mundo é de mudança. E por que eu achei que é importante a gente falar de mudança? Porque mudança é uma coisa que a gente precisa saber lidar. Porque senão ela pode nos desequilibrar. Dependendo daquilo que acontece, ela pode desestruturar a gente um pouquinho. Né? E só para a gente entrar no campo que é mais familiar para a gente, falando do Evangelho, Jesus, já no finalzinho, né, da sua missão, ele fez um discurso que ficou conhecido como Sermão Profético. Está registrado no Evangelho de João. E nesse discurso, Jesus se preocupou em preparar os discípulos para os acontecimentos menos felizes que estavam por acontecer, que é o que nós conhecemos como a paixão. Né? Então, entre muitas coisas que Jesus disse, ele usou uma metáfora que é assim, abrindo aspas agora para o evangelista. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque a sua hora é chegada, se referindo ao parto, às dores do parto, né? Mas ele complementa. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido uma alma no mundo. Perceberam como Jesus sintetizou isso que nós estamos falando? É o contraste. Existe um momento de apreensão, mas logo em seguida aquilo é substituído por um momento de uma tal alegria que aquele momento de apreensão ficou no passado. Então a nossa vida é muito cheia disso. Eu disse aqui de uma forma talvez um pouco pessimista, né, que é mais fácil passar da luz para da sombra do que da sombra para a luz, né? Mas para eu me redimir um pouquinho desse pessimismo, eu vou contar uma historinha que mostra que passar da sombra para a luz acontece, e muitas vezes acontece mobilizando situações que a gente seria a última coisa que a gente ia esperar. Então, uma historinha, eu fui buscar longe, fui lá buscar na antiga Grécia uma tragédia chamada Édipo Rei. O autor chamava Sófocles. Então, Sófocles, ele vai contar a história do Édipo, que dá o nome para a tragédia, né? Que ficou famoso depois por causa do complexo de Édipo e tal, né? Da psicologia. Mas o Édipo, ele era filho do rei de uma cidade chamada Tebas. O pai dele chamava Laio, então ele era um príncipe, herdeiro do trono. Só que o Édipo, coitado, ele era, sabe, o cara assim que parece que tudo dá errado para ele. E mais que isso, aquela pessoa que parece que ele busca coisa errada, tudo que ele tenta fazer, ele faz do jeito errado. O Édipo era assim. Quando muito jovem, ele recebeu assim um vaticínio, né, uma profecia que dizia que ia acontecer as coisas
mais escabrosas da vida dele. E depois, ao longo da tragédia, só quando ele vai contando o que de fato aconteceu. Então era aquele cara, assim, se você fosse pedir ajuda para alguém, não seria para o Édipo, né? Mas guarda o nome dele, que ele vai ser importante para a nossa história. Eu disse que o Édipo, ele era príncipe da cidade de Tebas, era uma cidade grega, muito próspera, sabe? Sabe aquela cidade de agosto, assim, bonita, a gente chega nela tudo organizadinho, certo? Tipo um Monte Azul, assim, serviços públicos funcionam, né? E a população com isso tinha uma qualidade de vida, né? Vivia bem lá em Tebas. Então a gente poderia dizer que Tebas era uma cidade luminosa, né? Como nós estamos falando de sombra e de luz, Tebas estava nesse momento de luz. Curiosamente, nessa época que em Tebas estava muito bem, o Édipo saiu, foi embora, foi para outro lugar, né? Mas eis que os dirigentes de Tebas, Laio, que era o pai do Édipo, né, fizeram alguma coisa que lhes agradou aos deuses do Olimpo. Os gregos acreditavam, eram politeístas, acreditavam nos deuses do Olimpo, né? E a gente sabe que os deuses gregos, eles tinham muitas características humanas, especialmente as características ruins, né? Então eles eram ciumentos, eram vingativos. Então o Laio, que era o rei de Tebas, fez alguma coisa que os deuses não gostavam. Aí os deuses ficaram muito bravos, falando: nós vamos punir esse cara. Só que eles eram meio desproporcionais. Eles falaram: nós não vamos punir apenas eles, nós vamos punir a cidade inteira, toda a cidade de Tebas. E o que eles pensaram para punir a cidade de Tebas? Eles mandaram para lá um monstro mitológico, a Esfinge. A Esfinge que a gente conhece mais é aquela do Egito, né? A Esfinge grega é mais ou menos aquilo. Ela tinha um corpo de leão, asas de águia e cabeça humana. Então, era um ser bem fantástico, assim, mitológico mesmo, né? E a Esfinge, ela tinha uma particularidade: ela se alimentava de seres humanos. Olha que coisa. Os deuses, o que eles fizeram? Mandaram a Esfinge para ficar lá nas cercanias de Tebas. E Tebas, que era uma cidade alegre, próspera, né? Ela se tornou a cidade mais triste, mais sombria da Grécia. Porque todo dia um habitante era devorado pela Esfinge. Ninguém sabia quem seria o próximo. Quem ela encontrasse pela frente seria a sua próxima vítima. Mas os deuses colocaram um determinado artifício que era para dar uma chance das vítimas da Esfinge escapar. Antes de devorar a sua vítima, a Esfinge teria que propor um enigma. Se a pessoa acertasse, conseguisse resolver o enigma, ela seria salva. Se ela errasse, ela seria devorada. A Esfinge dizia assim, propunha o enigma e dizia: decifra-me ou te devoro. Né? E o enigma, hoje todo mundo sabe, o enigma era assim: qual que é o animal que de manhã anda com 4 patas, com 4 pés, ao meio-dia com 2, e ao entardecer com 3. Hoje todo mundo sabe que é o homem, porque quando é no amanhecer da vida, quando a criança engatinha, né? Quando é adulto anda sobre 2 pés, e muitas vezes, quando jovem há mais tempo, ele precisa do socorro de uma bengala, que seria como se fosse um terceiro pé. Então a resposta para nós hoje não é que nós seria devorado, porque a gente sabe essa resposta. Mas 2.500 anos atrás, Sófocles abafou bastante com esse enigma que ninguém sabia. E lá em Tebas ninguém sabia também. Então a Esfinge cumpria o protocolo, perguntava, ninguém acertava, ela devorava. E isso aconteceu por muito tempo. E naturalmente, aquela cidade se tornou um lugar horrível para se viver. Ela transitou da luz para a sombra. Mas eis que, um belo dia, quem retorna para Tebas? Édipo. O Édipo vai voltar, percebe que aquela cidade já não era mais a cidade que ele conheceu. Ele tinha conhecido uma cidade muito alegre, muito festiva, muito bonita, e agora só tinha tristeza.
E ele ficou sabendo que a esfinge era responsável por aquilo. E o que ele fez? Apesar de ele ser um pouquinho atrapalhado, ele tinha um grande coração. Ele falou: eu vou lá e vou tentar resolver o enigma, né? Muitas vezes não, com certeza, com o sacrifício da própria vida, né? Porque se ele errasse, como se diz hoje, já era, né? Mas o Édipo acertou. Olha que coisa, ele foi lá e sim perguntou, o Édipo acertou. E havia uma cláusula ali no contrato da esfinge que era assim: se alguém decifrasse o seu enigma, não apenas ela teria que poupar a vida daquela pessoa que decifrou, como ela teria que se autodestruir. Então o que ela fez? Ela procurou um precipício e se atirou. Com isso, a cidade de Tebas ficou livre. Olha o que o Édipo conseguiu. Não apenas ele conseguiu não ser devorado, como ele salvou a cidade inteira de Tebas. E Tebas transitou de novo da sombra para a luz. E percebe que, se tivesse perguntado para algum tebano daquela época: olha, quem que você acha que pode resolver esse enigma? Eu aposto que nenhum diria que seria o Édipo. Então Deus, muitas vezes, Ele atua por caminhos que a gente não faz nem ideia, né? Por isso que em nenhum momento a gente pode perder a esperança. Em nenhum momento a gente pode achar que vai ser sombra a vida inteira e que eu já tentei de tudo e que não deu certo, porque é um movimento pendular. Por mais que esteja escura a nossa vida, ela vai voltar a ser iluminada. Muito bem. Em que ponto que essa história tão antiga ela vai tocar na nossa realidade de hoje? Eu diria que ela toca na nossa realidade no ponto em que cada um de nós temos as nossas esfinges particulares. Então, muitas vezes, a gente vai se deparar com uma esfinge no meio do nosso caminho. Pode ser até na nossa casa, pode ser no nosso trabalho, pode ser no trânsito, né? Em qualquer lugar. E a gente vai encontrar uma esfinge nos propondo um enigma e ameaçando nos devorar. Se a gente não conseguir decifrar o enigma, a gente vai correr o risco de ser devorado mesmo. Não os nossos corpos, mas às vezes a nossa paz, às vezes o nosso equilíbrio, né? Às vezes a nossa alegria. Mas a nossa esfinge, ela não tem, assim, corpo de leão, não tem asa de águia, nada disso, né? Muitas vezes a esfinge que vai se apresentar diante da gente pode ser uma pessoa. Todos nós conhecemos, ou todos nós, às vezes, temos dificuldades no relacionamento interpessoal. É ou não é? Né? Porque todos nós aqui estamos, ninguém é santo, todos nós estamos aqui para aprender. E aprender, inclusive, como é que a gente faz para se relacionar uns com os outros, né? Pode ser que não seja uma pessoa, pode ser que seja várias, né? Às vezes a gente dá essa sorte, né? Às vezes nossas esfinges são várias pessoas. Ou às vezes pode ser a perda, a ausência de uma pessoa. Percebe o contraste? Eu tenho uma pessoa hoje, de repente amanhã eu já não tenho mais. E a ausência dessa pessoa é que é a minha esfinge, que está me propondo um enigma que eu preciso decifrar, né? Às vezes, como a gente já disse, é uma enfermidade que aparece quando a gente menos está esperando. Às vezes é uma dificuldade financeira, às vezes é um problema no emprego, ou qualquer situação estressante. Tem aquelas situações recorrentes, né? Não sei se já aconteceu com vocês. Aquela coisa que acontece hoje, aí daqui uma semana acontece de novo, e aquilo parece que vai ficando igual uma ferida em carne viva, assim, cada vez que a gente esbarra com ela, dói um pouquinho mais. É uma esfinge. Mas nenhuma esfinge dessa aparece na nossa vida de graça, não é? Todas as vezes ela nos traz uma função de ensinamento. Mas aí a gente poderia pensar assim, e é uma pergunta legítima: olha, você está dizendo que a vida é um pêndulo, ela vai para lá, vai para cá, então eu meio que estou num barco assim na deriva, eu não tenho muito o que fazer, eu tenho só que esperar aparecer os problemas, encrenca, eu não tenho o que fazer. Essa é uma pergunta difícil de responder,
uma pergunta muito válida. Então, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, questão 920. Kardec perguntou assim: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Repare que ele perguntou sobre completa felicidade. E a resposta dos Espíritos foi não. Olha que legal. Pode gozar da felicidade? Não, não pode. Porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, ou seja, de nós, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então amenizou um pouquinho esse não. A gente pode ser completamente feliz? Não, não pode. Só que eu preciso ser sempre triste? Não. E olha que coisa alvissaria, ó. Depende da gente suavizar os nossos males e ser tão feliz quanto possível, né? Aí já é um pouquinho mais consolador. E como que a gente faz para suavizar os nossos males, suavizar as nossas dores? Não tem uma receita de bolo, mas nós temos uma potência que Deus nos deu, que, olha, às vezes a gente abre mão dela, às vezes a gente esquece que a gente tem. Mas eu não vou falar de primeiro, vou deixar vocês adivinharem qual que é essa potência. Tem uma coisa bastante curiosa, para todo mundo que eu conto isso acha curioso, e eu também acho curioso. Hoje a ciência, a genética está muito avançada, né? Então a ciência já conseguiu fazer todo o mapeamento genético humano, o que se chama de genoma, né? Se sabe hoje quais exatamente são todos os genes que compõem a nossa carga genética, né? E por, assim, anatomia comparada, né, descobriu-se que o DNA de um chimpanzé, ele é 98,8% igual ao nosso DNA. Quase igual. 98,8% idêntico, né? Mas não é isso que é o mais impressionante. Sabe o que é mais curioso aqui? O DNA de uma banana é 50% igual ao nosso DNA. 50%. Nós somos muito parecidos com uma banana, né? Talvez mais do que a gente gostasse de admitir. Mas a parte boa disso é que, se alguém te xingar de banana, você releva, né? Porque é só meio xingamento. Tem metade de banana, nós somos de fato, né? Mas, apesar de a gente ser muito parecido com um chimpanzé, apesar de a gente ser muito parecido com uma banana, tem uma coisa que tem várias coisas que nos diferenciam, na verdade, mas tem uma que é importantíssima, e é essa potência que eu queria chamar a atenção. Uma bananeira, ela não tem condição de, num determinado momento da sua vida, falar assim: olha, esse cacho de banana está muito pesado, né? Está me envergando aqui, está doendo. Então eu decidi que eu não vou mais produzir bananas, eu quero produzir goiabas, porque as goiabas são mais levinhas, tal, né? A bananeira não consegue fazer isso. A bananeira, ela vai produzir banana, né? E mesmo o chimpanzé, que é um animal superior, muito mais evoluído, ele tem escolhas limitadíssimas. Mas nós, enquanto humanos, nós temos, para citar o professor Clóvis, a cada passo 360 graus de possibilidades. Então nós temos uma potência que no Livro dos Espíritos ficou conhecida como livre-arbítrio, né? E é um exercício desse livre-arbítrio que os Espíritos disseram por Kardec que a gente deve fazer para amenizar as nossas dores. Ninguém está condenado a sofrer absolutamente, né? Só que muitas vezes a gente esquece que a gente tem essa tamanha potência. Só fazendo um parênteses, que o livre-arbítrio não é absoluto, né? Não é tudo que a gente queria, gostaria de fazer, que a gente vai conseguir fazer. E eu diria assim, graças a Deus, porque tem coisa que a gente gostaria de fazer que não se deve fazer, né? Então Deus, assim, Ele sabe até que ponto Ele pode dar liberdade, como a gente sabe que a gente não pode dar o carro na mão de uma criança de 10 anos, né? Porque ela vai colocar em risco a própria integridade física das outras pessoas, né? Nós somos um pouquinho assim também, né? Espero não deixar vocês desanimados, viu? Porque eu estou nos comparando com o chimpanzé, com a banana, estou falando que nós somos uma criança de 10 anos, né?
Mas não é. Nós somos, temos aquilo que se chama de perfectibilidade, né? Apesar de a gente ter sido criados simples e ignorantes, a gente é perfectível. E o que Deus espera da gente é que a gente use o nosso livre-arbítrio para avançar até o ponto que é a perfeição. É que muitas vezes na nossa vida, na nossa correria, a gente fica tão aturdido que a gente se deixa levar. A gente não usa o nosso livre-arbítrio, a gente esquece que ele tem. E aí, as circunstâncias, as esfinges dominam ele. Dominam. Se a gente não age, não existe lá. Alguma coisa, se a gente não faz, a vida vai fazer pela gente, né? Então, tem uma dica. Esse estudo que nós fizemos até aqui foi uma espécie de diagnóstico, né? Agora tem uma dica que eu queria trazer, que a gente vai buscar lá no Evangelho. O próprio Jesus ensinou. Não apenas ensinou, como ele usava isso para ele. Se funcionava para Jesus, olha, imagina para nós. Nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a seguinte afirmação: porém, Jesus muitas vezes se afastava para lugares desertos, a fim de orar. Vou ler de novo. Jesus muitas vezes se afastava para lugares desertos, só ele, sozinho, ele ia lá, a fim de orar. Né? Conta-se em outras passagens, né, especialmente no Evangelho de João, que quando Jesus estava em Cafarnaum, que é a cidade que morava Simão Pedro, e era a cidade nas margens do lago de Genezaré, que é onde eles trabalhavam como pescadores, né? E existe um relato de que quando Pedro, Tiago, André se levantavam para ir pescar, e a gente sabe que o pescador levanta cedo, né? Normalmente 4 horas da manhã o pescador já está levantando para ir para a lida, né? E o evangelista relata que quando eles levantavam para ir pescar, Jesus já tinha ido para o monte orar. Ali perto de Cafarnaum tem aquele monte que é o Sermão da Montanha, que chama Monte Eremos. Jesus gostava de ficar ali, né? E sempre que Jesus tinha alguma coisa um pouco mais importante para fazer, antes ele se afastava. Quando ele estava em Jerusalém, ele ia para o Jardim das Oliveiras, que é onde depois ele foi no próprio dia da crucificação, né? Ele gostava de ficar lá. Lá em Cafarnaum ele tinha um lugarzinho dele. Se ele estava em outro lugar, em Betânia, ele tinha um lugarzinho dele, né? O que eu quero dizer com isso é que a gente precisa desenvolver a habilidade de sair da correnteza, né? Porque se a gente se deixar levar, a vida vai nos levar, porque ela é uma roda viva mesmo, né? Então, de vez em quando, especialmente nos momentos de sombra, mas também nos momentos de luz, para manter o equilíbrio, a gente precisa, vamos dizer assim, sair do palco e ir para os bastidores. Por um pouco momento, porque às vezes a gente nem tem muito tempo mesmo, né? Embora digam que tempo é uma questão de prioridade. A gente pode fazer o nosso tempo que a gente prioriza, né? Mas é importante a gente sair da correnteza, porque tem um pensamento que é atribuído ao Albert Einstein, não sei se é dele mesmo, mas que diz assim: ó, nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência em que ele foi criado. Isso quer dizer o quê? Se eu estou aqui envolvido com toda a minha dificuldade, eu estou no calor do momento, né? Eu não vou raciocinar adequadamente para enxergar a solução para aquela dificuldade que está acontecendo. Se a gente lembrar no trânsito, quando eu sempre uso esse exemplo porque acontece demais. Se alguém faz alguma coisa que nos dá uma fechada, alguma coisa assim, né? Se a gente for fazer o uso do nosso primeiro impulso, a gente vai abrir o vidro, vai atrás do cara, vai parar no primeiro semáforo e vai xingar ele, né? Agora, se a gente para e respira um pouquinho, ou seja, se a gente vai para um lugar à parte, né? Talvez a gente xingue ele também, mas pelo menos a gente contou até 10, né? E vai chegar um momento que a gente vai, depois chegou no 10, a gente vai xingar mais.
Mas naquela passagem que Jesus multiplicou os pães e os peixes, logo depois que ele alimentou toda a multidão, ele passou uma orientação para os discípulos. Ele falou assim: sigamos para um lugar à parte. Aí eles subiram no barco e foram para outra margem. Ou seja, eles passaram o dia, todos eles, trabalhando, consolando, curando, né? Mas chegou um momento que Jesus falou: olha, nós precisamos ter um momento nosso. E que Jardim das Oliveiras que a gente vai, né? Não é necessário que tenha um lugar físico para a gente se retirar, até porque às vezes a gente não tem mesmo para onde ir. Mas é importante que a gente saiba que a gente precisa sair do burburinho. A gente precisa. É um pouco isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Nós saímos da correria, a gente veio para cá, estamos refletindo, né? Quando a gente consegue fazer isso, no mínimo, mas bem no mínimo mesmo, a gente volta para resolver o nosso problema mais fortalecido e mais sereno. E se bobear, a gente volta com a solução. Porque às vezes a solução estava na nossa cara, às vezes até o nosso anjo da guarda estava querendo soprar, só que dentro da gente, às vezes a gente tem um tal barulho, e o anjo da guarda fala baixinho, a gente não escuta. A gente escuta o nosso barulho. Então a gente precisa silenciar um pouquinho. Só para a gente concluir, não lembro se eu já contei essa história aqui, mas dizem que no meio das lutas da independência da Índia, Mahatma Gandhi estava numa loucura lá, né? Uma luta muito forte mesmo. Tinha sido preso, tinha apanhado a polícia, né? Mas não desistia, até que ele chegou no seu objetivo. Mas nessa época ele já tinha bastante discípulos, e os discípulos começaram a ficar preocupados com ele. Falaram: Mahatma, o senhor está numa luta muito grande. Então, nós conseguimos aqui uma caverna, né? Região montanhosa da Índia, né? Preparamos uma caverna com víveres, né? Para a gente se retirar, ir lá, meditar, né? E o senhor se refazer. O senhor volta para a luta, mas vamos lá, né? Para a gente se refazer. Só que o Gandhi, né? Ele não queria abandonar a luta. E ele, muito educadamente, ele respondeu assim: eu agradeço, mas eu não preciso ir, porque eu tenho essa caverna dentro de mim. Olha que coisa. Se a gente lembrar de uma frase de São João da Cruz, ele dizia que frequentemente ele fugia para o recôndito e o silêncio da minha alma, né? Isso é a frase dele. Então, pessoal, a mensagem é essa: a gente vai passar por sombras, a gente vai passar por luz. Uma coisa importante é a gente aceitar isso, porque é da natureza do nosso mundo. É um mundo de provas e expiações, isso vai acontecer. Mas, como uma ferramenta, né, como um instrumento que a gente tem para a gente se fortalecer, lembra disso. Quando tiver uma dificuldade, está passando por uma coisa infausta assim na vida, lembra: olha, vou sair um pouquinho, né? Antes de eu voar no pescoço de alguém, uma coisa assim, eu vou sair um pouquinho, eu vou me refazer, depois eu volto. Não é omissão, não é a gente abandonar a luta e nem fugir. Só que a gente precisa sair um pouquinho, ainda que seja fugir para dentro de nós mesmos, para a gente voltar mais fortalecido. O dia virá em que nós não teremos mais sombra, né? E tomara que isso seja breve, tomara que venha um mundo de regeneração, né? Mas enquanto a gente estiver no mundo de expiações e provas, vamos dizer como jovens, fica a dica, né? Obrigado pela atenção, pessoal. Agora nós vamos então baixar a luz, né, para a gente fazer a oração e para a gente se preparar para o passe. Sentir essa ambiência, essa tranquilidade, essa paz. Agradecer a Jesus, nosso Mestre. Agradecer
a espiritualidade amiga, que preparou este recinto desta casa abençoada que sempre nos acolhe com carinho, onde nós nos sentimos abraçados e assim agradecidos. Nós desejamos nos preparar, aproveitando a música suave, para receber a fluidoterapia através do passe, da água fluidificada. E é importante que nós estejamos receptivos, porque aproveitaremos melhor esta verdadeira terapia que atua no nosso corpo também, mas sobretudo na nossa alma, tranquilizando as nossas emoções, pacificando os nossos sentimentos. Neste momento, todos nós que tivermos alguma coisa a pedir a Deus em particular, façamos um pedido. Deus é capaz de auscultar os nossos corações, mas é importante, para nós sobretudo, que nós, em pensamento, verbalizemos a nossa necessidade, confiantes de que, conforme nos ensinou Jesus, nenhum pedido fica sem resposta. Talvez nós tenhamos em mente alguém a quem desejamos ajudar, intercedendo a Deus e aos bons espíritos. Talvez um familiar, talvez um colega de trabalho, um amigo, que não teve oportunidade, como nós, de estar aqui no centro, nesta noite, nesta reunião. É o momento de dirigirmos também a Deus o nosso pedido de intercessão. E assim, quando sairmos daqui de retorno para os nossos lares, que nós consigamos carregar conosco esta harmonia, esta paz, este equilíbrio, e que nós possamos dividir um pouquinho com aqueles que compartilham a nossa vida, no ambiente doméstico, na vizinhança, e que amanhã nós tenhamos, desde cedo, um bom dia de equilíbrio, de trabalho, de paz. Recordando o Senhor a tua oração, e com ela encerramos a nossa reunião, orando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Despede-nos.